Hoje em dia está no ar, conectado com você, conectado com o mundo. Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Que esta segunda-feira, assim como toda essa semana, seja produtiva e abençoada para todos nós. E que a proteção divina possa estar presente. Continuamos trazendo a melhor informação para você que liga e se liga junto com a gente aqui na Rede Record de Televisão. Daqui a pouquinho, Ana Hickman fala ao vivo com você. Um taxista foi brutalmente assassinado por um homem descontrolado que tinha acabado de sair de um bar na companhia de um casal. E de acordo com testemunhas, o agressor chegou a atirar outras vezes em direção ao ponto de táxi, mas a arma falhou. Um protesto silencioso na entrada do cemitério de Osasco marcou a despedida de um taxista de 31 anos, morto durante o trabalho. Adriano Mairene Viudes deixa 2 filhos. A mulher, abalada, não gravou entrevista, mas manifestou o luto pela internet. O crime aconteceu nesse ponto de táxi, no centro de Osasco. Adriano trabalhava aqui há pelo menos 5 anos. Ele foi atingido por 3 tiros, disparados por um homem embriagado que saiu deste bar, acompanhado por um casal. Ele não teria gostado quando um grupo de taxistas simplesmente olhou na direção dos 3. Aí ele veio tirar satisfação com o taxista falou, não estou olhando para você, nós estamos aqui conversando. Aí foi na hora que ele falou, então tá bom então. Aí ele foi lá na bolsa, tirou dentro da blusa a arma. O atirador estava completamente descontrolado e apontou a arma na direção dos taxistas. A pistola falhou algumas vezes, mas quando ele mirou na direção de Adriano, acertou 3 disparos. Para fugir, o atirador e os acompanhantes roubaram o táxi que estava parado exatamente neste lugar. Eles se aproveitaram que os taxistas aqui deixam a chave no contato, pegaram o veículo, subiram aqui pela calçada e só abandonaram a uma distância de 4 quilômetros daqui. Adriano tinha um segundo emprego numa academia. Os recados publicados na internet mostram o quanto ele era querido. No ponto de táxi, a ausência do colega vai deixar a rotina mais triste. Era um cara do bem, gente boa, todo mundo gostava dele aqui e é um cara que vai fazer muita falta aqui para nós. Um açougueiro foi preso suspeito de estuprar 2 estudantes de 15 anos. De acordo com a investigação, o acusado, que é casado e pai de 2 filhos, usava uma moto para abordar as vítimas. Acompanhe. Uma carta anônima deixada em um comércio. Assim foi o começo da investigação que prendeu o açougueiro Michel Davi Constantino de Jesus, de 31 anos. A carta foi entregue a um policial que trabalha há 20 anos na região onde os casos de abuso aconteciam. O PM apurou e chegou a Michel, que estava com a moto no momento da prisão. Ela era usada para cometer os crimes. 2 garotas de 15 anos fizeram o reconhecimento do açougueiro. Uma delas é uma aluna que foi abordada na porta da escola onde estuda. Michel estava na frente do colégio, sentado na moto, quando puxou o assunto com a adolescente. A garota diz que foi ameaçada caso fugisse. Michel é casado e tem um filho de 2 anos. E motoristas voltam a ser alvo de bandidos na linha vermelha em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Além do dinheiro e objetos, os criminosos ainda levaram 3 veículos. Desesperados, muitos motoristas fugiram pela contramão. Desespero em uma das vias expressas mais importantes do Rio. Olha aí, tudo voltando na contramão aí, ó, por causa dos marginais. Todos os carros no sentido contrário na linha vermelha. O arrastão aconteceu na linha vermelha, à altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os assaltantes, fortemente armados, agiram na pista sentido centro, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros. Os criminosos fugiram com os carros e pertences roubados das vítimas. Um veículo foi abandonado. De acordo com as testemunhas, foram pelo menos 10 bandidos armados com fuzis. Eles fecharam a via e renderam vários motoristas. Pelo menos 3 veículos foram levados. Um deles pertence a uma equipe de reportagem de uma emissora de televisão. Através do rastreamento, o carro foi localizado dentro da comunidade Cidade Alta, em Cordovil. Os PMs só chegaram minutos depois. Mais tarde, agentes do Batalhão de Vias Expressas, que são responsáveis pela área, reforçaram a segurança na via. Isso é incrível, cara. Será que a segurança no Rio de Janeiro será reforçada
durante a Olimpíada, para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016? Meu Deus do céu. 128 agentes da Força Nacional vão reforçar a segurança em São Luís do Maranhão depois dos ataques que incendiaram 15 ônibus em apenas 48 horas desde quinta-feira. A suspeita é que as ordens sejam dadas de dentro do presídio de Pedrinhas. A população, evidentemente, está assustada. Não demorou muito e os terminais de integração estavam vazios. Cada um voltando para casa como podia. Alguém ligando para os familiares, todo mundo querendo conversar, saber o que estava acontecendo. A notícia estava acontecendo, estava tendo incêndio na cidade em alguns zonas, né? E a viagem ficou ainda mais tensa quando os transportes coletivos foram recolhidos, por determinação do Sindicato dos Rodoviários. Você já esperou quanto tempo para poder pegar o mototáxi? Já está com 2 horas já. Nesse momento de pânico da população, não é perigoso também? Também, mais ainda, mas a gente tem que fazer a corrida, tem que trabalhar. Os registros de ataques foram feitos principalmente na área metropolitana de São Luís. Algumas informações foram colhidas e repassadas para o Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Estão todas as viaturas na rua, inclusive todo o Serviço de Inteligência, para tentar capturar esses elementos. O assunto se espalhou nas redes sociais com vídeos e fotos que mostram o momento exato, onde a população é obrigada a deixar os coletivos e em seguida é ateado fogo. E depois do clima de tensão que se alastrou pela cidade, um dos resultados das ações de vandalismo foi esse aqui. História semelhante a outra, vivida em setembro de 2014, onde cerca de 17 ônibus foram queimados na capital do Maranhão. Um policial teve um ataque de fúria ao ser impedido de entrar no prédio onde mora. O condomínio é residencial e, por um desentendimento entre os familiares, o policial que alugou o imóvel foi barrado na portaria. Ele ameaçou os seguranças e chegou a usar um fuzil e uma granada. Para entrar no condomínio privado, o policial civil ameaça os seguranças com uma granada. Momentos depois, ele sai do carro com um fuzil. Em seguida, ele quebra a guarita onde ficam os seguranças. O policial foi identificado como Antônio Castanheira. Há divergências sobre os motivos que levaram o oficial a agir dessa forma. Segundo o advogado dele, o policial teria sido impedido de entrar na própria casa. O policial mora naquela residência, ele foi impedido de ingressar de forma criminosa. Foi tolerada a permanência desse rapaz ao longo de 2 meses, até que, esgotadas as possibilidades de diálogo, né, as tentativas de negociação, estabeleceu-se um prazo final para que fosse aberto o acesso privativo. Ele não aceitou, ele não concordou e tomou as atitudes absurdas que estão ali registradas nos vídeos que foram divulgados. Depois da divulgação do vídeo, a Corregedoria da Polícia Civil do Paraná divulgou uma nota, na qual afirma que deve instaurar um procedimento interno para investigar a conduta do policial. As armas que estavam com ele foram confiscadas. Na mesma nota, a Polícia Civil informa que o oficial foi afastado, até que as investigações sejam concluídas. Já já as últimas informações do estado de saúde de Giovana, a cunhada de Ana Hickman, que levou tiros durante o atentado que a nossa querida amiga sofreu em Belo Horizonte neste final de semana. E você vai acompanhar também detalhes inéditos de como tudo aconteceu. E ainda mais, um depoimento ao vivo e exclusivo de Ana Hickman nesta manhã de segunda-feira, registrando como ela está hoje, quais são os próximos passos, o que ela pretende fazer a partir de agora, apesar de estar vivenciando o momento mais difícil da vida dela. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma idosa foi vítima de um sequestro relâmpago praticado por um grupo de mulheres. Veja como tudo aconteceu. A vítima e a suspeita entram juntas no mercadinho do bairro. Não há ameaça. Elas fazem compras e saem. Primeiro a loira, que aparece sorridente no caixa. Já do lado de fora, a tal loira parece aguardar pela vítima e logo se junta a outra suspeita, que continua na calçada. A aposentada paga as compras e caminha em direção a elas. A vítima diz que não percebeu, mas pode ter sido seguida ao voltar para casa com as compras. Minutos depois, ao pisar de novo na calçada, teria sido rendida na rua onde mora, no Jardim Brasil, zona norte de São Paulo. Na versão da vítima, 3 mulheres.
2 loiras e uma morena, num carro cinza, pararam, abriram a porta e puxaram a aposentada, que diz que não teve tempo nem de gritar. A aposentada diz que não tem dúvida. Eram as mesmas mulheres que conversaram com ela no mercado e uma desconhecida. Uma delas era bem violenta. Deu 2 socos nas costas. Não muito forte assim de marcar, mas deu 2 socos e um na cabeça. Nessa agência bancária, as mulheres tentaram fazer saques e empréstimos nos caixas eletrônicos, mas não conseguiram. Nesse outro banco, adiantaram até o valor do 13º. Saques que totalizaram R$ 2.700. Depois de passar quase 3 horas com as criminosas, a aposentada foi libertada, aqui, numa rua da região. Ela diz que estava desnorteada, um pouco zonza, e acredita que pode ter sido drogada pelas criminosas. A aposentada lembrou de ter tomado um suco de laranja enquanto era mantida refém. Tinha algum sonífero, alguma coisa que me deixou meio zonza. Tanto é que eu nem lembrei certas coisas lá na delegacia, fui lembrar no outro dia. Enquanto nenhuma das mulheres é identificada e presa, quem passa os dias trancada dentro de casa é a aposentada. Eu não saí para ir em lugar nenhum, não passei do portão ainda, não passei. Eu já disse e repito, na minha modesta opinião, crimes contra idosos e crianças deveriam valer o dobro da pena. E contra os policiais também. Olha, a anorexia e a bulimia são transtornos alimentares mais comuns nas mulheres, mas afetam também os homens. 25% dos pacientes são do sexo masculino, mas, por vergonha e até mesmo preconceito, eles evitam assumir o problema. Veja. Muitas vezes, quando eu não tinha mais força para vomitar, porque chega uma hora que a sua garganta machuca, você começa a sangrar. Então a saída que eu tinha era tomar laxante. Dos 17 aos 23 anos, Ralph sofreu em silêncio. Teve anorexia e bulimia. Em 6 meses emagreceu 40 quilos. Acho que minha mãe está sabendo agora que eu passei. Por mais que a nossa relação seja muito boa, eu nunca expus isso para ela. Eu sempre escondi. Como eu morava sozinho, então eu era livre, vamos dizer assim. Então eu fazia o que eu queria. Levei muito tempo, para poder conseguir falar sobre esse assunto. É algo muito íntimo, algo que gente que conviveu comigo assim, intimamente durante anos não tinha conhecimento. Então, estar aqui com você hoje falando sobre isso, para mim, é uma vitória. Os primeiros sintomas dos transtornos alimentares surgiram logo após a perda do pai num acidente trágico. Na época, o adolescente obeso, que já tinha tratado de depressão, preferiu se isolar. Ele sempre sofreu com brincadeiras na escola e apelidos maldosos por ser gordinho. Anos depois, poucas fotos restaram. Ralph se livrou de todas as recordações. Eu senti culpa porque a gente brigou um dia antes, foi uma morte assim muito repentina. E saudade, porque ele era o meu herói. Meu pai foi o homem, a pessoa que eu mais amei até então. No mundo todo, cerca de 70 milhões de pessoas sofrem de transtornos alimentares como bulimia, anorexia e dismorfia corporal, quando se tem uma imagem muito distorcida do próprio corpo. Os homens representam apenas 25% dessas vítimas. Poucos transtornos dentro da psiquiatria têm uma diferença, de incidência tão grande entre homens e mulheres quanto os transtornos alimentares. Então, num homem, muitas vezes é pela questão do grau de comprometimento para a vida social e, por exemplo, para a vida profissional. Então, no caso da anorexia, ele passa a perder peso e se preocupar com a questão da forma física, É muito comum que na mesma época, de que os transtornos alimentares estão mais graves, a pessoa tenha sintomas depressivos e ansiosos associados. Por causa do preconceito, os homens têm mais dificuldade em admitir a doença e procurar tratamento. Há cerca de 12 a 13 anos, isso não era tão debatido, tão falado, esse assunto, anorexia, bulimia, não era tão falado como é hoje. Então eu não sabia nem o que falar.
E eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim. Recentemente, 2 atores vieram a público desabafar sobre os transtornos alimentares que sofrem. Wentworth Miller, da série Prison Break, postou fotos muito diferentes de quando estava magro e com o corpo definido, e de quando estava mais gordinho anos depois. As imagens viraram motivo de piada nas redes sociais. Em resposta, o ator confessou que sofria de depressão e dismorfia corporal e que precisou de muita perseverança para enfrentar todos os demônios que habitavam a cabeça dele. Robert Pattinson, da saga Crepúsculo, afirmou a uma revista australiana viver incomodado por ser franzino demais. Apesar da legião de fãs, o galã, que evita até ser visto sem camisa, também já foi diagnosticado com dismorfia corporal. Depois de 6 anos com o transtorno, Ralph começou a melhorar. Diminuiu a quantidade de vezes que ia ao banheiro para vomitar, voltou a se alimentar melhor, foi ganhando peso. Me deu um start de, o que você está fazendo com você? O que você está fazendo com a sua vida? Então foi aí, a partir daí, que eu comecei a repensar algumas coisas. Porque do jeito que eu estava indo, eu não sei se ia durar muito tempo. Porque eu vivia fraco, eu vivia amarelo, as pessoas falavam, nossa, mas você está amarelo. Já na faculdade de jornalismo, escreveu o trabalho de conclusão de curso sobre o tema corpolatria, o culto ao corpo, e entrevistou muitas mulheres que quase morreram por causa dessas doenças. Me libertou. Hoje eu tô falando com você aqui hoje e tô falando para tanta gente em casa graças a esse trabalho. Porque mostrou que as pessoas precisam de ajuda e que com a minha história eu posso ajudar alguém. E eu espero que isso ajude as pessoas, que elas busquem ajuda, que elas procurem a ajuda que eu não busquei, que elas procurem. A anorexia passou, mas a aceitação de Ralph com o próprio corpo não. Ele evita falar sobre o assunto e se enxerga maior do que o peso que tem. Às vezes eu estou muito bem, às vezes eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo, mas às vezes eu acordo e não consigo nem me olhar no espelho, porque eu acho que eu estou gordo, a roupa não tá legal. Agora, Ralph procura olhar para frente. Ele acabou de virar pai. Não quer que o filho passe pelo mesmo drama. Tenho que vencer essa batalha com o espelho, essa batalha com a minha imagem todo dia, para que o meu filho cresça sabendo quem ele é, sabendo que ele é amado como ele é. Entendeu? Então, meu filho foi um incentivo a mais para que eu consiga matar esse leão todo dia. Muitas vezes as redes sociais têm um lado ruim, com pedófilos, com racistas, com criminosos e com maníacos, como nós pudemos acompanhar recentemente no caso da Ana Hickman. Daqui a pouquinho, as últimas atualizações de toda essa história tenebrosa e também, ao vivo, a Ana Hickman vai conversar com você nesta segunda-feira. Mas já que estamos falando em redes sociais, uma campanha pela internet mobilizou milhares de pessoas que apoiam um menino que, com menos de 3 anos, luta bravamente contra uma doença rara. A família conseguiu que ele fosse tratado em um hospital particular de São Paulo. Acompanhe. Os passos dados com a ajuda da fisioterapeuta são só o começo de uma longa caminhada. Oi, amor. Cadê Davi? Titi tá andando, Davi. Davi tem 2 anos e 9 meses e estava há 5 sem andar. Oi, tia, mamãe vai dar um beijo. Tá. Eu passo lá. Ele sofre de uma síndrome rara, a imunodeficiência combinada. A doença foi descoberta quando ele tinha 1 ano e meio. A família começou o tratamento imediatamente. Essa doença é uma doença, se não for tratada rápida, ela é meio degenerativa. A SCID, como é chamada, a imunodeficiência combinada, faz com que o organismo não desenvolva linfócitos, as células de defesa do corpo. É comum, então, que desde os primeiros meses de vida, o paciente apresente infecções graves. Outro sintoma é a diarreia persistente, que pode levar até a severa desnutrição.
Davi chegou a pesar só 5 quilos, 3 vezes menos do que o ideal para uma criança da idade dele. Qual tem? Qual é o nome? Nessa época, foi internado em Goiânia, onde ele nasceu. Cadê a girafa? A cura seria o transplante de medula óssea. Perguntou se eu tinha outro filho do mesmo pai. Pediu para levar meu filho, colher um exame, me informando que tinha dado 100% de medula óssea. Só que mesmo depois do procedimento, Davi não apresentava melhora. Não parava de perder peso. Ele precisava, com urgência, de um tratamento específico. Num momento de desespero, a mãe criou um grupo em uma rede social para compartilhar a luta pela vida do filho. A história do menino tomou uma proporção que nem a família imaginava. Mais de 117 mil pessoas curtem e acompanham hoje a página O Davi Precisa Viver. Uma corrente do bem também foi formada em uma outra rede social que comoveu até famosos como o cantor Belucci e a atriz Giovanna Eubank. Qual tem? Qual é o nome? É o pato? A ideia era arrecadar dinheiro para conseguir custear um tratamento para o menino em um hospital especializado em São Paulo. Tem muitas pessoas aí no mundo todo que abraçou a causa e tem nos ajudado, feito doações. A família também recorreu à justiça para que o menino pudesse ser transferido sem correr nenhum risco. Há quase um mês, este hospital na zona sul de São Paulo tem sido a casa da família, que largou tudo para trás para cuidar do Davi. Uma luta, mas todo dia é uma vitória. Sem previsão de alta, a mãe ainda não sabe quando conseguirá retomar a rotina e rever os outros 2 filhos pequenos que ficaram em Goiânia aos cuidados da avó. Mas o que interessa mesmo agora é a resposta que a criança tem dado ao tratamento. Além de voltar a andar, começou a engordar. Ai, tia, mamãe vai dar um beijo. Ganhou 500 gramas. Pode parecer pouco, mas para a família é motivo de emoção. E ele está vencendo as barreiras dia após dia. Que o pequeno Davi possa se tornar um gigante, assim como na Bíblia, diante de tamanha dificuldade. Policiais federais fazem neste momento prisões e buscas em mais uma fase da Operação Lava Jato. Um dos presos da operação é João Cláudio Genu. Ele foi tesoureiro do PP e assessor do ex-deputado federal José Janene. Genu chegou a ser condenado no julgamento do Mensalão, mas foi absolvido após alguns anos. Agora, Genu é acusado de ter participado do esquema de desvios da Petrobras. Por causa dessa descoberta, a 29ª fase da Operação Lava Jato foi batizada de repescagem, por estar buscando um ex-condenado. Segundo a Polícia Federal, a operação acontece simultaneamente em Brasília, Recife e também no Rio de Janeiro. Além de Genu, a Polícia Federal cumpre 2 mandados de prisão temporária contra Lucas Amorim Alves e Humberto do Amaral Carrilho, além de 6 mandados de busca e apreensão. O presidente em exercício Michel Temer vai ao Congresso hoje à tarde pedir apoio às medidas de ajuste econômico. As mudanças, que podem incluir aumento de impostos e cortes em programas sociais, vão ser detalhadas amanhã pelo próprio Temer e pela equipe econômica do governo.
Michel Temer estará ao lado de seus principais ministros, Henrique Meirelles, da Fazenda, Romero Jucá, do Planejamento, Eliseu Padilha, da Casa Civil e Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. Temer deve ressaltar a gravidade do quadro econômico, detalhado na sexta pelo governo, ao anunciar que o rombo real nas contas públicas é de mais de 170 bi e não de 96,7 bilhões de reais, como o governo Dilma informou ao Congresso. Neste final de semana, o ministro da Fazenda sinalizou na direção das medidas que vão ser anunciadas pelo presidente interino Michel Temer. Henrique Meirelles deixou claro que a austeridade nas contas públicas veio para ficar e que ela é pré-condição para a retomada da confiança na economia e do crescimento. Os detalhes das medidas foram fechados com o próprio Temer em reuniões neste final de semana em São Paulo e geram grande expectativa. O Planalto estaria em meio a um dilema: criar ou aumentar impostos para recuperar a arrecadação e cortar gastos, principalmente entre programas sociais, são medidas com forte rejeição tanto no Congresso quanto na sociedade. O governo deve argumentar que a situação é dramática e exigirá sacrifícios. A volta da CPMF está descartada. A alternativa, o aumento da CID, que recai sobre a gasolina, teria forte impacto sobre a inflação. As contas já contemplam um alívio para os estados que devem à União e projetam queda de 3,8% no PIB. Por meio da página da presidente afastada Dilma Rousseff numa rede social, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, sustenta que os números saltaram porque foi excluída das contas a receita esperada com propostas que estão em andamento no Congresso e foram incluídas despesas como a que virá com a renegociação da dívida dos estados. Para Barbosa, um submarino para reforçar as buscas das caixas pretas do avião da Egyptair que caiu no mar Mediterrâneo. O rastreamento se concentra na costa da cidade egípcia de Alexandria, onde foram achados destroços do avião e objetos pessoais dos passageiros. O objetivo é localizar a cabine do Airbus e as duas caixas pretas, que só emitem sinais debaixo d'água durante 4 semanas antes de descarregar as baterias. De acordo com as investigações, a aeronave que decolou de Paris com destino ao Cairo enviou uma série de mensagens automáticas momentos antes de cair. O sistema identificou falhas no controle de voo e fumaça dentro da cabine. O acidente aconteceu na última quinta-feira e matou as 66 pessoas que estavam a bordo, 10 tripulantes e 56 passageiros. O baterista de uma banda internacional passou mal durante uma apresentação e morreu em pleno palco. Os paramédicos tentaram reanimar o músico Nick Menza, de 51 anos, mas ele teve uma parada cardíaca fulminante. O baterista, que integrou a banda de heavy metal Megadeth, tocava a terceira música do show quando passou mal e caiu inconsciente. A apresentação acontecia nos Estados Unidos. Agora, somente exames mais detalhados vão poder esclarecer o que provocou o ataque e se o músico tinha alguma doença cardíaca. Um jogador de futebol argentino morreu depois de receber um chute na cabeça. Micael Favre, de 24 anos, dividia uma bola quando caiu no chão depois de ser atingido pelo atleta do outro time. Ele ainda levantou para reclamar do chute e foi empurrado por outro jogador quando começou a sofrer uma convulsão por causa da pancada. O jogador morreu a caminho do hospital. A polícia agora vai investigar o caso. E na próxima semana, a Record apresentará 2 novidades a um só tempo. Uma nova superprodução da dramaturgia e também um novo horário de novelas. Dia 31, às 7h30 da noite, estreia Escrava Mãe, que vai contar a história da mãe de Isaura, uma personagem que conquistou o Brasil e o mundo. Uma novela repleta de emoções e com qualidade de cinema. O ano é 1808. Negros são trazidos da África para o Brasil como escravos. Entre eles está Luena, a avó da escrava Isaura. Fiquei muito feliz com o resultado, um privilégio e uma responsabilidade muito grande também. A primeira fase da novela conta a chegada da família da escrava no país.
Eu trouxe para 1808, que era um período em que a gente estava vivendo uma transformação muito grande. Então eu pude contar um pouquinho daquele dia a dia da família que adotou Isaura. Um trabalho minucioso de pesquisa. Uma historiadora e uma equipe de profissionais foram os responsáveis por retratar o início do século XIX da forma mais fiel possível. E isso foi feito com alta tecnologia. Essa é a primeira novela do país captada com câmeras de ultra definição. É uma imagem que é 4 vezes mais nítida e com mais definição, assim, com imagens que a gente está achando super lindas. O papel principal da novela Escrava Mãe é feito por Gabriela Moreira, Juliana. Gabriela, como foram todos esses meses de gravação? Olha, foi uma delícia gravar a novela. Foi bem intenso, mas foi muito prazeroso. É uma história que engloba tudo. Tem drama, tem amor, tem ódio. Pedro Carvalho é o mocinho da história, o grande amor da Juliana. Como foi viver esse amor para você? Nossa, foi incrível, porque eu já fiz bastantes mocinhos lá em Portugal e esse mocinho para mim está no número 1. Primeiro, esse personagem que vem de uma história muito aclamada no mundo inteiro, a escrava Isaura, ou seja, eu como pai da escrava Isaura, e depois representar, entre aspas, Portugal aqui nessa novela, né? Mas os vilões prometem cenas fortes. A vilã Maria Isabel, papel de Thaís Versosa, será uma mulher elegante e má. É uma vilã que mata, é uma assassina, então assim, é a primeira vez que eu faço uma personagem com essa densidade, né, com essa pressão. Outro carrasco da trama é o Comendador Almeida, interpretado por Fernando Pavão. Ele é cínico, sim, ele é inteligente, ele é astuto, ele é rápido, ele tem um quê da malandragem que ele usa para se favorecer sempre. Escrava Mãe estreia o novo horário de novelas da Record. Dia 31, terça-feira, 7h30 da noite, Escrava Mãe. Vocês não podem perder. Então não perca, você vai saber como tudo começou. Dia 31 de maio, às 7h30 da noite, tem estreia. Terça-feira, hein? Terça-feira, 7h30 da noite, o novo horário. Tem estreia aqui na Record. Vem aí, Escrava Mãe. Não perca, porque eu tenho certeza você vai se apaixonar pela nova novela da Record. E daqui a pouco, a cobertura sobre o atentado contra Ana Hickman. Todos os detalhes do que ela e a família sofreram nas mãos de um fã, um maníaco, dentro de um quarto de um hotel em Belo Horizonte. E no Japão, uma cantora também foi atacada por um fã. O suspeito disse à polícia que cometeu o crime porque a artista recusou um presente dele. Mayu Tomita, de 20 anos, participava de um evento em Tóquio quando foi atacada com mais de 20 golpes de faca no tórax e no pescoço. O suspeito, Tomohiro Iwasaki, de 27, foi preso no local do crime e confessou ter preparado uma emboscada para a jovem. O homem contou à polícia que se irritou porque a cantora negou um presente enviado por ele anteriormente. A vítima já havia prestado queixa às autoridades no mês passado por causa de um fã que vinha postando mensagens estranhas e agressivas nas redes sociais dela. A polícia acredita que esse fã e o agressor sejam a mesma pessoa. A jovem continua internada em estado grave. A região metropolitana de Belo Horizonte saber o estado de saúde de Giovana Oliveira, cunhada de Ana Hickman. Bom dia, Flávia. Como é que diz o último boletim médico da Giovana? Como é que ela tá, Flávia? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A direção do hospital, Renata, está reunida, mas ainda não divulgou um novo boletim médico. As informações que temos dão conta de que a Giovana permanece em tratamento intensivo, até porque ela passou por uma cirurgia e ela, felizmente, está com um estado estável, mas inspira cuidados, sim. Ela respira sem a ajuda de aparelhos. A gente fica na expectativa por novas informações sobre o estado de saúde da Giovana, mas
Mas, até o momento, é exatamente isso. Ela está bem, mas inspira esses cuidados especiais. Agora, Renata, o atirador, o Rodrigo de Pádua, ele foi enterrado às 9h30 da manhã no cemitério municipal de Juiz de Fora, que fica na zona da Mata Mineira. Ele, segundo informações da própria família, ontem mesmo o corpo foi levado para Juiz de Fora, onde foi velado a partir de 5 horas da tarde. O corpo dele foi liberado mais cedo daqui do IML de Belo Horizonte pelo próprio irmão, o Ellison. E segundo informações da Polícia Civil, o Ellison chegou a tirar Rodrigo de uma rede social, cortar mesmo esse vínculo com ele numa rede social, porque ele estava percebendo essa fixação que ele tinha pela apresentadora Ana Hickman, não estava concordando com isso, mas também não fez nada para evitar. A polícia não confirmou se Ellison será ou não investigado. O atirador usou um revólver calibre 38 com numeração raspada. E também informações da polícia dão conta de que ele se hospedou aqui no hotel bem próximo aqui ao hospital e utilizou o cartão de crédito do próprio pai para pagar a conta. É com você, Renata. Da Flávia, pelas informações, e com certeza a Giovana tem uma corrente muito forte de oração, de pensamentos positivos de todo o Brasil. Agora, César Filho, já já a gente vai conversar ao vivo com a Ana Hickman, não é? É isso sim, Renatinha. Só que antes disso, eu quero dividir com você, porque muitas vezes o relacionamento entre um artista, um ídolo e um fã ou com os fãs chega a ser um pouco complicada. Veja esse caso. O cantor Jorge, da dupla sertaneja Jorge e Mateus, fez um desabafo no aeroporto. Ele tinha atendido mais de 150 fãs no camarim e deu uma bronca em alguns deles que saíram do show e o seguiram até o aeroporto para tirar mais fotos em plena madrugada. Veja o que ele disse. Eu atendi mais de 150 pessoas hoje. Chego aqui no aeroporto, tem mais essa galera para atender. E eu não descanso nunca. Eu não tenho descanso, eu não sou ser humano. Não sou, não, eu sou sincero, não sou bravo. A gente tem que ser sincero com as pessoas. A gente não pode ser fanático pelas coisas. Entendeu? Você tava lá, você me deu seu presente, te viu o tempo inteiro. Certo? A gente não precisa de sair correndo para ir para o aeroporto para tirar foto com o cantor. Isso é muito ruim, isso é feio. Carinho, amor, a gente transmite pelo olhar. É complicada muitas vezes a situação, em outras ocasiões o artista pode não estar vivenciando um dia muito bom e nem sempre as pessoas acabam entendendo isso.